Olá galera, bom dia, e isso, seja educado, dá bom dia pro Zeca. Estamos aqui para mais uma aula do site avagaminha.com.br e vamos falar hoje sobre calorimetria, que é a parte da física que estuda trocas de calor, beleza? E quantidade de calor. Antes da gente ver calorimetria, a gente tem que conseguir diferenciar corretamente temperatura e calor. Saber o que significa temperatura, o que significa calor, beleza? Que são coisas bem diferentes. Olha só. Temperatura é uma grandeza que mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Isso. Quanto mais as moléculas de um corpo se agitam, maior a temperatura desse corpo. Quanto menos as moléculas se agitam, menor é a temperatura do corpo. Beleza? Como assim, Zeca? Cara, tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso, as moléculas de um corpo se agitam. Claro que, lembra a diferença, né? Sólido, as moléculas estão mais presas, líquido mais ou menos, e gasoso elas estão mais soltas. Elas podem se movimentar quase que independente uma da outra. Mas em todos os estados da matéria ocorre a agitação dos átomos. No sólido se agitam menos, no líquido se agita mais, e no gasoso se agita mais ainda, né? Olha só. Beleza? No gasoso, as moléculas se agitam mais ainda. E quanto mais elas se agitam, maior é a temperatura do corpo. Beleza? Galera, se elas se agitam, elas têm velocidade, né? Se elas têm velocidade, elas têm uma energia cinética de agitação, mv² sobre 2. Beleza? E quanto mais rápido elas se agitam, quanto mais rápido, maior vai ser a energia cinética das moléculas, certo? A soma dessas energias cinéticas vai ser uma grandeza chamada de energia interna, que a gente vai conversar depois. Então, temperatura vai estar associada exatamente a isso. A energia cinética com que as moléculas se movimentam ou que as moléculas possuem dentro do corpo. Quanto maior a temperatura, mais as moléculas se agitam e mais energia interna o corpo possui. Beleza? Cuidado. Temperatura não é energia, mas vai estar relacionado com a agitação das moléculas. Então vai estar relacionado com a energia interna que o corpo possui. Tudo bem? Aumentar a temperatura significa o quê? Fazer as moléculas agitarem mais. Diminuir a temperatura, agitar menos. Sempre que a gente mexe na temperatura, a gente mexe no grau de agitação das moléculas. Ok? Calor é diferente, né? Para ter calor, eu vou ter que ter a seguinte situação, né? Eu vou ter que ter aqui dois corpos a uma temperatura diferente. Vamos pegar aqui corpo 1 mais quente, corpo 2 mais frio. Por experiência, a gente já sabe, né? Se a gente aproxima um corpo mais quente de um corpo mais frio, o que está mais quente diminui a temperatura, o que está mais frio aumenta a temperatura, até que as duas temperaturas se igualam e o corpo atinge o que a gente chama de equilíbrio térmico. Olha só, né? Diminuir a temperatura significa que as moléculas se agitam menos. Aumentar a temperatura significa que as moléculas se agitam mais. Então o corpo mais quente, ele vai diminuir a sua energia interna. E o corpo mais frio vai aumentar a sua energia interna. Claro, como a energia não pode aparecer do nada, né? Se um diminuiu e o outro aumentou, obviamente é porque um transferiu a energia para o outro. E na hora que essa energia é transferida de um para o outro, ela recebe o nome de calor. Beleza? O que é calor, Zeca? Calor é isso. Energia térmica em trânsito. Cuidado. Essa energia só é chamada de calor quando ela está em transição, passando de um corpo para o outro. Apesar do corpo 1 transferir calor para o corpo 2, o corpo 1 não tinha calor, nem o corpo 2. Porque eles tinham uma certa energia interna. Beleza? A energia interna do 1 diminuiu, do 2 aumentou, por isso houve transferência. E essa energia transferida é que recebe o nome de calor. Calor é energia térmica em trânsito, em movimento. Zeca, tá certo falar que o Sol tem muito calor? Errado. Tá certo falar que dentro da geladeira tem pouco calor? Errado. Ninguém possui nem muito calor, nem pouco calor. Como também está errado falar que hoje está calor. Beleza? Tudo bem que todo mundo fala, eu vou falar também, mas o vestibular está errado. Hoje está quente, dentro da geladeira está frio, o sol é quente. Calor não é sinônimo de quente. Calor é energia térmica em trânsito. Quente e frio tem a ver com o quê? Temperatura.
Ok? Ficou claro isso? Vou repetir. Ó. A gente só vai chamar de calor a energia que está em movimento, ó, passando de um corpo para o outro. E como que essa energia se move? Ó, ela se move espontaneamente, sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ó, cuidado, me escutou? Espontaneamente. Eu posso falar... Eu posso passar calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente? Posso. Mas não é um processo espontâneo. O espontâneo é passar do mais quente para o mais frio. Mas o contrário ocorre, né? Por exemplo, dentro da geladeira. Dentro da geladeira é mais frio, fora da geladeira é mais quente. E a gente tira calor de dentro e manda calor para fora. Beleza? Ou a gente diminui a energia interna dentro e aumenta a energia interna fora. Então eu tenho calor, ó, saindo da geladeira e indo para fora da geladeira. Cara, mas isso é um processo espontâneo? Claro que não, né? O cara tem que botar o motor, gastar energia elétrica, tudo para poder fazer isso. Tirar calor de um corpo mais frio e mandar para um corpo mais quente. Cara, o que acontece com uma substância quando ela perde ou ganha calor? Pode ocorrer, na verdade, duas coisas. Ou variar a temperatura dela, beleza? Ou ocorrer uma mudança de estado físico. Lembra? Tem três, né? Sólido, líquido e gasoso. Zeca, por que pode rolar um dos dois? Olha, qual é a diferença do estado sólido, líquido e gasoso? Isso, perfeito. É a força de coesão entre as moléculas. No estado sólido, essa força é maior, líquido mais ou menos, gasoso menor. Beleza? Galera, se a diferença é na força de coesão entre as moléculas, existe uma diferença aqui também, ó, do quanto que as moléculas podem se agitar no estado sólido da substância, no estado líquido e no estado gasoso. Vamos pensar um pouquinho, né? No sólido elas estão mais presas. É como se elas fossem unidas por uma mola. Beleza? Elas podem se agitar, mas essa mola limita. No estado líquido elas estão um pouco mais soltas. Então elas podem se agitar mais. E no estado gasoso, mais soltas ainda. Então elas podem se agitar mais ainda. Então o que acontece, por exemplo, se eu tenho duas moléculas muito presas e eu começo a fornecer calor para esse sistema. Bem, elas estão se agitando, né? E cada vez elas se agitam mais rapidamente, e se agitam mais. Tem uma hora que para elas se agitarem um pouco mais, é necessário que se rompa a ligação. Beleza? Ou diminua a ligação entre as moléculas. Nessa hora que ocorre o rompimento de ligação, eu vou ter uma mudança de estado físico. Certo? Percebe, né? Eu cedo calor, aumento a agitação das moléculas, as moléculas vão se agitando, tem uma hora que é limitado pela força de ligação. E para elas se agitarem um pouco mais rapidamente, ó, tem que romper a ligação. E na hora que rompe a ligação, muda ou do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso. Se aqui era sólido, por exemplo, né, passou para o estado líquido. Daí vai rolando a mesma coisa, vai aumentando a agitação, até que tem que romper a ligação de novo. Daí passa para o estado gasoso. Zeca, mas gasta energia para romper a ligação? Gasta, né? Imagina que tu tem duas pedrinhas, ó, presas por uma mola. Para arrebentar a mola, tu tem que gastar energia? Tem que gastar energia. Então o calor cedido ao corpo pode aumentar a temperatura do corpo ou causar mudança no seu estado físico. E detalhe, ó, essas duas coisas, se a substância é pura, ocorrem separadamente. Beleza? A gente pode fazer um gráfico do que acontece aqui, né? Imagina, ó, que a gente vai cedendo calor para uma substância. À medida que a gente vai cedendo calor, a temperatura vai aumentando, né? Eu vou cedendo calor e a temperatura vai aumentando. Até que num certo instante, ó, a temperatura permanece constante, mas a substância continua recebendo calor. Beleza? Galera, se a substância continua ganhando energia, mas as moléculas não se agitam cada vez mais, é porque aqui essa energia está sendo usada para quê? Isso. Para romper a ligação entre as moléculas. Então aqui, ó, está rolando uma mudança de estado físico. Beleza? Nesse primeiro patamar aqui. E depois que rolou a mudança de estado físico, né, continua recebendo calor e a temperatura volta a aumentar. Até que chega um ponto, ó, que de novo ela permanece constante, mas continua recebendo calor. Galera, se continua recebendo calor e as moléculas não estão se agitando mais, né, é porque esse calor está sendo utilizado para romper a ligação. Para rolar aqui de novo, uma mudança de estado físico. E depois a temperatura volta a aumentar. Então nesses patamares, ó,
ocorrem a fusão e a ebulição. Beleza? São dois momentos em que o corpo derrete, depois evapora, em que eu cedo o calor, mas não varia a temperatura, numa substância pura. Beleza? Não varia a temperatura. Toda a energia está sendo consumida para diminuir a força de ligação, para romper uma parte da ligação. Claro que, né? Antes da fusão, antes de derreter, o estado é o quê? Sólido. Depois que derrete, o estado é o quê? Líquido. E depois que evapora, o estado é o quê? Gasoso. Sempre que tiver um gráfico do aquecimento de um corpo, os patamares em que a temperatura é constante e continua recebendo calor indicam os pontos de mudança de estado físico. Beleza? Claro que, né? Na temperatura menor, eu sempre vou ter a fusão. Na temperatura maior, a ebulição. Sempre vai derreter antes de evaporar. Se tu souber onde é que é a fusão, onde é que é a ebulição, tu sabe quais são os estados da matéria em cada trecho do gráfico. Antes da fusão, sólido, depois líquido e depois gasoso. Então, como é que se mede a quantidade de calor para que o corpo varie a temperatura ou mude de estado físico? Né? Eu quero saber quanto de calor uma substância tem que receber para variar a temperatura. E quanto de calor uma substância tem que receber para mudar de estado físico? Vamos começar aqui, né? Aquecer. Olha só, né? Se eu quero aquecer 10 litros de água e 100 litros de água, causando uma mesma variação de temperatura, vocês acham que eu gasto a mesma quantidade de energia? Claro que não, né? Eu gasto mais energia com 100 litros do que com 10 litros. Então essa quantidade de calor que eu vou ceder para variar a temperatura do corpo depende da massa do corpo. Quanto maior for a massa, quanto mais matéria eu tiver, mais energia eu tenho que fornecer para variar a temperatura. Beleza? E é claro, é óbvio, né? Depende também da variação de temperatura que eu quero causar. Concorda com o Zeca? Se eu quero aumentar muito a temperatura, eu tenho que ceder muita energia. Se eu quero aumentar pouco a temperatura, eu cedo pouca energia. E além da massa e da variação de temperatura, vai depender também do tipo de substância que a gente está aquecendo. Então, tem substâncias que são mais fáceis de ser aquecidas e substâncias que são mais difíceis de ser aquecidas. Certo? Vai aparecer um negócio aqui chamado, o Czinho é calor específico sensível do corpo. Calor específico sensível. Ele mede o quanto de calor 1 grama da substância tem que receber ou perder para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Por exemplo, o calor específico sensível da água, ele vale 1 caloria por grau Celsius. Beleza? Calor específico sensível da água. Significa o seguinte, para que eu varie a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer 1 caloria. Beleza? Se eu quiser pegar 1 grama de água, variar sua temperatura em 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer para isso 1 caloria. Já o calor específico do ferro, né, do tipo sensível, vai ser aproximadamente 0,1 caloria por grau Celsius. Quer dizer, para eu pegar 1 grama de ferro e variar a temperatura em 1 grau Celsius, eu preciso só de 0,1 caloria. 10 vezes menos energia do que a água. Então é muito mais fácil o cara aquecer o ferro do que aquecer a água. Claro que numa mesma quantidade e causando uma mesma variação de temperatura. Essa diferença é só do tipo de material que constitui o corpo. Beleza? Ou água e areia. O calor específico da areia da praia também vai ser muito menor do que da água. Significa o quê? Que é muito mais fácil aquecer a areia do que aquecer a água. Uma coisa que rola no nosso verão é o seguinte, né? O cara vai para a praia meio-dia. Quando o cara vai para a praia meio-dia, quem é que está mais quente? A areia ou a água? Imagina, né? O cara chega lá, tira a havaiana, vai atravessar toda aquela areia branca até chegar na água. Daí o que rola? O cara vai, chega na água, dá uma relaxada, né? Por que a areia está mais quente do que a água ao meio-dia? Isso.
Porque a areia tem calor específico menor, a água, calor específico maior. É mais fácil aquecer a areia do que aquecer a água. Então, o calor recebido pelo sol, pela areia e pela água faz a temperatura da areia aumentar mais rapidamente e a temperatura da água aumentar mais lentamente. Quando fica de noite, né? O cara vai na praia de noite, verãozão, que é massa entrar na água de noite, né? O cara vai na praia de noite, quem é que está mais quente, a areia ou a água? Perfeito, a água. Beleza? A areia está mais geladona, né? Por que a água à noite está mais quente do que a areia? Ó, se uma substância é mais difícil de ser aquecida, ela também é mais difícil de ser esfriada. Então, se eu tenho que fornecer mais calor para que uma substância aqueça, eu tenho que retirar mais calor para que essa mesma substância esfrie. Quer dizer o seguinte, né? Se eu comparar a água com a areia é mais difícil de aquecer. Mas, em compensação, também ela é mais difícil de esfriar. Quando começa a noite ali, ó, as duas, tanto a água quanto a areia, param de receber calor. Beleza? As duas param de receber calor. E as duas começam a perder calor para o ar que é mais frio. A água e a areia. Só que com uma pequena quantidade de calor que a areia perde, a temperatura dela já baixa muito. A água não, né? A água fica perdendo calor, mas a temperatura dela vai descendo, diminuindo lentamente. Então, nas primeiras horas da noite, ó, a areia já está muito mais gelada do que a água. E a água ainda está quentinha. Por isso que a gente fala que a água serve de regulador térmico. Lembra disso? Porque ela é difícil de aquecer e ela também é difícil de ser resfriada. Certo? Então, um corpo tem que receber, um corpo que tenha muita água, né? Tem que receber muito calor para esquentar e perder muito calor para esfriar. Um corpo que tenha muita água, geralmente mantém a temperatura praticamente constante. Ou que pelo menos não mude facilmente. Certo? Até eles falam de um esquema chamado de amplitude térmica. Já ouviu falar? Sim? O que é amplitude térmica? É a diferença de temperatura entre o dia e a noite. Galera, no deserto, a amplitude térmica é grande ou pequena? Grande, né? O dia é muito quente e a noite muito fria. Beleza? O dia é muito quente e a noite muito fria. Porque não tem o quê? Água. A areia do deserto, ela esquenta muito rápido durante o começo do dia. E ela também esfria muito rápido no começo da noite. Então eu tenho um dia super quente e uma noite super fria, ó, pela falta de água. Numa ilha, a amplitude térmica é grande ou pequena? Pequena, né? A diferença de temperatura entre o dia e a noite é muito pequenininha. Porque durante o dia, ó, a água precisa receber muito calor para esquentar. Então ela não deixa a ilha ficar muito quente. E durante a noite, a água precisa perder muito calor para esfriar. Então ela não deixa a ilha ficar muito fria. Certo? Tudo isso tem a ver, ó, com o calor específico da substância. Ok? E para mudar de estado físico, hein? Como é que eu calculo a quantidade de calor necessária para mudar o estado físico de uma substância? Galera, se eu vou fazer 1 litro de água evaporar ou 10 litros de água evaporar, é a mesma coisa? Claro que não, né? Quanto maior for a massa da substância, mais calor eu tenho que fornecer ou retirar para que ocorra mudança de estado físico. Certo? E também vai depender do tipo de substância. O L é chamado de calor latente. Ele mede o quanto de calor a substância tem que perder ou ganhar para que ela mude de estado físico. Quanto de calor a substância tem que receber para romper aquelas ligações, ó, e ocorrer mudança de estado físico. Por exemplo, ó, o L de fusão da água vale 80 calorias por grama. Significa o quê? Que cada grama de gelo para derreter, ó, tem que receber 80 calorias. O L de ebulição da água vale 540 calorias por grama. Quer dizer, né? 1 grama de água no estado líquido para evaporar tem que receber 540 calorias. Ou seja, ó, é mais fácil fazer 1 grama de gelo derreter do que 1 grama de água evaporar. Tudo bem? Esse L mede isso, né? O quanto de calor é necessário para que 1 grama, ó, mude o seu estado físico. Geralmente ele chama essa formulazinha aqui, né, de Q mole. E essa daqui, ó, de Q macete. Lembra? Q é quantidade de calor, tá? M é massa, C calor específico, delta T variação de temperatura. Q quantidade de calor, M é massa e calor latente. Q macete,
e que é mole. Zeca, quando que usa uma, quando que usa outra? É óbvio, né, galera? Sempre que tiver variação de temperatura, o cara usa a fórmula que tem variação de temperatura. Quando mudar de estado físico, a temperatura não muda, lembra? Porque toda energia está sendo consumida para romper as ligações. Quando não mudar a temperatura, a gente usa que é mole, que é quando rola uma mudança de estado físico. Ainda vai ter uma outra grandeza, chamada de capacidade térmica. Galera, capacidade térmica, ó, que é Czão, calor específico é Czinho, tá? Capacidade térmica, que é Czão, ó, mede a capacidade de um corpo absorver calor, certo? Quanto mais calor ele pode absorver sem variar a sua temperatura, ou variando pouco a sua temperatura, maior a capacidade térmica dele. A quantidade de calor que um corpo recebe, ó, pode ser calculada como sendo a capacidade térmica dele vezes a sua variação de temperatura. Olha só, se eu comparar essas duas equações, né? Olha aqui, ó. Q está aqui e está aqui. Delta Q está aqui e está aqui. Então, no lugar desse Czão, né? Eu vou ter nessa equação aqui, ó, M vezes Czinho. Tudo bem? Q e Q, delta T e delta T. Czão está no lugar de M vezes Czinho. Então, capacidade térmica vai ser sempre a massa do corpo vezes o calor específico da substância que o forma. Qual vai ser a unidade, Zeca? Por exemplo, o cara fala assim, ó, 100 gramas de água tem capacidade térmica de 100 calorias por grau Celsius. Significa o quê? Que 100 gramas de água, para variar a temperatura em 1 grau Celsius, ou aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, tem que receber 100 calorias. Por que a capacidade térmica de 100 gramas de água é 100 calorias por grau Celsius? Porque a massa é 100 gramas e o calor específico da água vale 1, né? 100 vezes 1, 100. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nos exemplos agora?